Ei, Cristiane. Acenei. Resolver. Uau, que produção! Como você tá Eu? linda, Não, você que é. Tudo bem? maquiada. Tudo e você, meu amor? Como que você tá? Tô bem, graças a Deus, tudo em paz. E você nesse Que lugar coisa boa estar aqui incrível? contigo. Ai, olha, é gostoso mesmo, viu? Tô com um pôr do sol lindo aqui, quer ver? Quero sim. Nossa, isso sim, isso sim. E o gatinho tá ali, ó. Olha só. Como é que é o nome da cidade mesmo? Chama Vinhedo. Ah, é Vinhedo, é São Paulo. Exatamente. Fica Que 1 hora de bom. São Paulo. E obrigada por aceitar esse convite, viu, Cris? Eu fiquei feliz porque todas as nossas interações me fizeram muito bem. Então, eu já falei, eu acho que se me fez bem, vai fazer bem para as pessoas que me seguem, né? E que acreditam que né, as coisas que eu trago vão fazer também sentido para elas. Eu já vi que algumas pessoas que entraram aqui, né? O Paulo, que é um grande amigo, um empresário querido, então ele vai entender um pouco do que eu estou falando. Muito Então, bem. daqui a Eu que pouco a tenho o gente prazer começa. de ser convidada por uma pessoa tão especial quanto você, uma profissional incrível, uma pessoa estudiosa, uma ótima escritora, uma pessoa maravilhosa, É, né? Que traz todo um conhecimento da psicologia positiva, de pensamentos positivos. Depois é. eu quero saber mais aí na nossa conversa de E nosso hoje. artigo Depois ficou bom, né? Tá publicado lá no LinkedIn. ficou Ficou ótimo. A muito gente bom, precisa né? escrever, precisamos escrever outro, né, Vamos mulher? Não é começar. verdade? É isso Eu aí. acabei Então eu tô de aqui. terminar um livro, É, né, sobre feedback. sim, você é a Márcia, Isso, né, acabamos de Rize? escrever, já está na fase de diagramação, né? A gente vai mandar para a editora. Tá bem interessante. Muito legal. Ela também é outra gigante, assim É, como você, né? obrigada. Então, Cris, aí eu fiquei olhando aqui o seu currículo, eu falei, bom, não sei nem por onde que eu vou começar, né, para apresentar a Cristiane, né? Só Mas eu fala falei que eu assim, sou a olha, que Cristiane. o seu currículo aqui ele é muito grande, né? O seu mini currículo ele já é muito grande. Mas você começou, você chegou a exercer assistente social, não? Eu fui assistente social de um hospital quando recém-formada durante 2 anos, mas eu cheguei à conclusão que, assim, apesar de eu perceber, né, que a assistente social é uma pessoa fundamental e importante dentro de um hospital, eu cheguei à conclusão que eu queria trabalhar com pessoas em desenvolvimento, trabalhar com liderança, ver as pessoas crescendo. E como eu trabalhei em hospital, eu vi muita gente morrendo, né? Então eu pegava amizade, construía uma relação tão maravilhosa com as pessoas. Na hora que eu chegava para fazer a visita, cadê a pessoa? Já tinha ido embora. E aí eu falei, ah, não, não quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com pessoas que estão em desenvolvimento, que eu vejo brilhando, que eu vejo se desenvolvendo, que eu vejo crescendo, que virem gerentes, depois de gerente vira diretor, vira presidente, isso eu quero ver, né? Quero fazer coaching com um presidente que influencia e trabalha junto com as pessoas. E aí eu fui cada vez mais me aprofundando em recursos humanos, tanto que quando eu fui para a Coca-Cola, né, como depois que eu fiz uma pós-graduação em recursos humanos, eu fui convidada a trabalhar na Coca-Cola em Jundiaí. E aí, quando eu fui para lá, eu fiquei só 5 meses como assistente social e eu infernizava a gerente de recursos humanos o tempo todo para ela me dar uma oportunidade em RH. E ela deu. E aí eu comecei com seleção, depois eu fui para treinamento, depois eu fui para gestão da qualidade de vida, fui implantando vários programas dentro da empresa, fiquei 4 anos lá.
E depois disso eu fui para uma consultoria, a Kimball e Kesberg, que antes se chamava Roland Berger, fiquei lá 4 anos também, me tornei gerente nessa consultoria, fiz projetos lindos em grandes empresas, né? E aí eu me apaixonei, fui picada pela mosquinha da consultoria e nunca mais saí. Ai, que legal. E você tem 5 MBAs, todos em desenvolvimento humano e psicologia, e também em coaching, né? Tem uma grande formação em coaching, né? E sempre trabalhou com lideranças, né? Em desenvolvimento de líderes. Mas Na tem. verdade, eu tenho um MBA só, né? Um Uhum. MBA em gestão da cultura, em gestão da liderança, né? Estratégica e gestão da liderança estratégica e 5 formações em coaching. Uma última que foi agora esse ano passado foi em neurocoaching, neurociência aplicada a coaching. E conta para, assim, o que eu queria muito saber como é que foi a sua história na busca do autoconhecimento, porque foi o teu grande forte, né? E às vezes que a gente teve essa interação, isso assim, me tocou muito fundo, né? Tanto na questão do teu entendimento, até sobre o que a gente come, o que a gente sente, do que a gente faz, né? Desse olhar para dentro. Como é que isso começou? Quando eu fazia faculdade, tive uma aula com uma professora de psicologia que me sequestrou, assim, né? Eu falei, uau, eu devia ter feito psicologia e não serviço social, né? Eu queria mergulhar mais nesse conhecimento da mente humana. Isso foi legal, porque bem na faculdade, e aí eu comecei a fazer terapias e entender quem eu era, porque como meu propósito de vida é levar a consciência para as pessoas, primeiro eu tenho que ser uma pessoa consciente, né? Se eu não sou uma pessoa consciente, como que eu posso levar e despertar a consciência no outro? Não combina. Eu tenho que ser o walk the talk, eu tenho que falar e agir da mesma forma que eu defendo, né, nas minhas conversas, no que eu agrego, nos treinamentos, eu tenho que ser coerente com a minha fala, né? E aí eu nunca mais parei. Depois que eu tive essa matéria de psicologia na faculdade, eu fui mergulhando profundamente. Eu fiz Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, que é muito maior, simplesmente dinâmica dos grupos, né? Você estuda um cabedal de teorias para entender o ser humano e nessa busca você acaba se entendendo. E aí eu fui fazer psicologia transpessoal também, que é um mergulho profundo no autoconhecimento. Eu acabei de fazer uma entrevista com a Arlete Aciari, que ela é a coordenadora dos cursos da Lubrate em Campinas, que foi minha professora, e com a Vera Saldanha e tudo mais. E nessa busca eu nunca mais parei. Então eu comecei a fazer um curso de mandalas terapêuticas, depois eu fui fazer um outro curso de homeostase quântica informal. Eu não parei de estudar, né? Eu estou sempre na busca aí do conhecimento. E quando a gente fala de espiritualidade, entendendo que espiritualidade não significa religião, né? Espiritualidade é algo muito mais amplo. É o equilíbrio do ser. Então, assim, a busca por uma meditação profunda, a busca por se conhecer, me conhecer melhor. Por exemplo, eu resolvi ser vegana há 2 anos. Eu sou vegetariana há 30 anos. Né? Então, já tem um caminho já de muito tempo aí que eu busco isso. Então, assim, entendendo pela homeostase quântica informacional, tudo é informação. Se tudo é informação, até o que eu como é informação. Então, eu me lembro que o último dia que eu tomei um refrigerante, eu estava sentada com umas amigas no final de tarde, e eu olhei assim para o refrigerante, olhei para minha amiga e falei assim, para que eu estou tomando isso daqui? Aí minha amiga olhou para mim e falou assim, porque é gostoso? Eu falei assim, pode ser gostoso, mas e depois que entra para o meu corpo, o que vai gerar de resultado para o meu organismo? Que informação que eu estou mandando para dentro do meu corpo, né? Aí ela olhou, ficou olhando para mim, eu falei assim, então a partir de hoje eu não tomo mais refrigerante. E foi assim, isso tem anos. Uhum. Nunca mais tomei refrigerante, né? E E eu você é era uma casada também com um chocolatra. carnívoro, né? Sou casada com um carnívoro. Cada um tem o seu caminho, tem que Você sabe respeitar o que caminho dele. aqui em casa também nós somos carnívoros, eu bem menos.
Mas essa semana, por acaso, eu vi um vídeo de como é que os porcos vão para o abate. E minha carne predileta é carne de porco. E depois desse vídeo, eu não tenho mais coragem de comer carne de porco. Eu vi esse vídeo e ele me tocou profundamente, né? Porque é uma questão... É uma questão, eu nem sei explicar o que foi aquilo, mas aquilo me tocou de como eles matam os porquinhos, de como é que eles dão choques, de como é que eles estão... Então, isso é muito dolorido, a forma como é tratado. E eu falei, nossa, mas se a gente nem pode enveredar por esse tema, porque é judiação demais. Então, a gente volta para o humano, né? Porque a questão da nossa alimentação é o que a gente coloca para dentro de nós e como isso se transforma, porque acho que cada um de nós vai chegando na nossa maturidade e a gente vai começando a olhar para nós mesmos, esse autoconhecimento de o que cada coisa, não só o alimento, como as pessoas, como os ambientes, como tudo que pode ser tóxico, né? Isso se representa em nós e como é que a gente vai lidar com isso, né? Esses caminhos que nós próprios escolhemos, né? E essas dores também emocionais que nesse momento também a gente vive, né? Mas qual que é o significado assim, da palavra espiritualidade para você? Que tanto vive isso, né? Eu queria dar um passinho para trás, falar um pouco, só para a gente sair dessa, Dessa dessa vibe. questão dos bichinhos, né? É, você já ouviu a respeito do Dr. Francisco de Biase? Sim, sim, claro. Francisco de Biase, né, que é um mestre, Gran PhD, é o único Gran PhD no Brasil. E eu tive o orgulho de o entrevistar a semana passada ou retrasada, não me lembro direito. E ele falou sobre a teoria holoinformacional da consciência, né? No que consiste isso? Sendo bastante prática e objetiva. Tudo é informação, tudo é informação. Então, por exemplo, quando eu tenho seu pai e a sua mãe que se juntam e sai o óvulo, né? Eles pegam a informação de vida deles, crenças, pensamentos, tudo, e depositam naquela criança. Então, você já vem herdando informações dos teus pais, né? Se você tem consciência disso, você pode olhar e falar assim, opa, peraí, o que é crença parental e o que é minha? O que eu criei a partir daqui, né? Já começa, eu ver, é legal, mas isso daqui não é tão legal, eu não aceito isso para minha vida, então eu vou deixar de lado, eu vou pegar só o que é bom, ética, responsabilidade, isso é positivo dos meus pais, que são crenças parentais, então eu pego para mim. As outras eu não quero para mim, então eu crio as minhas próprias crenças. Mas a teoria holoinformacional do Dr. Francisco Aliás, de Biase, ele diz que tudo é informação. Depois da informação que fica na não localidade, ou seja, eu não pego, por exemplo, eu não consigo pegar o seu pensamento. O que você está pensando agora, eu não consigo pegar ele, né? Não tenho como pegar. Ele está na não localidade, a energia está aqui, está flutuando, está na não localidade. Depois ele vira consciência, né? Consciência é informação. Quando eu trago isso para a consciência, cada um tem uma consciência. A minha consciência é diferente da sua, que é diferente do outro. Apesar de sermos todos um, temos consciências diferentes, cérebros diferentes, memórias diferentes, somos consciências diferentes. Depois de consciência, eu gero energia. Da energia gera matéria. Então, se a gente pensar que os nossos pensamentos estão em informação que vira consciência, que vira energia, que vira matéria, eu posso materializar coisas. Eu posso materializar minha realidade, né? Então, quando a gente fala de espiritualidade, é ser esse observador de si próprio, olhar para dentro da gente e ver qual é a qualidade do meu pensamento. Eu comeria o meu pensamento? Ou se ao comer o meu pensamento eu me envenenar. ficaria Eita! envenenada? É, Eu ficaria envenenada quando eu como meus pensamentos ou teria uma vida saudável? Qual é a qualidade dos meus pensamentos, né?
Então, quando a gente fala de espiritualidade, para mim é tudo. É desde o que eu falo que sou E o que eu penso. e o que eu penso. Porque é muito forte. Eu comeria o meu pensamento, especialmente quando a gente vai dormir, né? E eu tenho feito a limpeza, a higiene do sono, né? Aqueles 5 minutos que são cruciais antes de dormir, para limpar tudo isso, para que o meu corpo receba essa qualidade toda, tá? Porque ele não merece levar toda essa energia negativa para o dia, né? Porque para a noite, porque a gente consegue, a gente vai levando e a gente vai absorvendo tudo isso. É um noticiário, são as coisas que a gente vai recebendo, que alguém sofreu, que alguém morreu, porque me afeta profundamente tudo que tem acontecido. Então, como é que a gente vai dormir com Se eu essa... te contar que eu não assisto canal aberto, Uhum, eu não assisto, e olhe lá se eu assisto Netflix, um uhum, filmezinho por semana, entendeu? uhum, É muito raro eu abrir uma rede de uhum, televisão. E assim, quando começaram a falar de Covid, eu tenho um programa no meu computador e começava a aparecer um monte de informação. uhum, Eu falei, eu não quero saber. uhum, Eu quero saber da cura. Quantos uhum. casos, quantos não sei o quê. Que nem outro dia uma vizinha mandou um WhatsApp para mim. Cris, você está sabendo o número de pessoas infectadas? Eu falei assim, não, não estou. E você me desculpa, mas eu não atraio esse tipo de pensamento. Se eu penso em coisas positivas. Eu penso o quanto de pessoas que podem ser curadas, o quanto a gente está tendo de aprendizado. A gente falando de espiritualidade, na minha opinião, é isso. Espiritualidade, a gente focar na solução, né? E se a gente for olhar para a psicologia positiva, e você pode falar com mais propriedade do que eu ainda, né? E a neurociência, nessa formação que eu tenho de neurociência aplicada a coaching, ele se banha muito da psicologia positiva, mas eu quero te ouvir depois, eu quero ouvir sua opinião, tá? Mas, por exemplo, se eu fico focando só nos problemas, eu não Uhum. encontro solução. Eu vou ficar marcando passo ali no problema, né? Então, quando a gente tem uma conexão neural que é formada por hábitos antigos, né? Essa conexão neural, ela é difícil, quase que impossível de desfazer. Uhum. No entanto, eu posso focar o meu olhar para novas conexões neurais. Ao tempo que vai passando, eu vou mudando os meus hábitos. Conforme eu vou mudando os meus hábitos, essa conexão antiga, que eu não quero mais ter de hábito na minha vida, ela vai atrofiando. E essa nova vai se expandindo. Então, até agora, a neurociência não conseguiu provar que você consegue desconectar ou acabar com uma conexão neural já criada. Mas eu posso atrofiar. Eu posso mudar os hábitos, eu posso mudar o meu pensamento, eu posso mudar a minha atitude, né? Então, esse é o convite que eu faço. E aí, Zu, eu queria saber do teu olhar, eu sei que você está me entrevistando, mas para mim é maravilhoso e eu não gostaria que fosse uma entrevista, mas sim um bate-papo, né? Uhum. E que você também me trouxesse o teu conhecimento sobre a psicologia positiva. É. O que você poderia trazer? Ó, a psicologia positiva, ela parte do princípio que a vida não é um problema, que a vida é uma realidade para ser experimentada. E ela traz com ela um caráter preventivo de saúde e bem-estar. Então, o foco não é na doença. Isso é a psicologia tradicional, que cura os transtornos, que tenta amenizar a dor, né? Que trabalha com o passado, que é muito importante e deve existir. Então, ela não é uma coisa complementar também, mas ela tem o foco de trazer que a pessoa olhe para si e busque as suas próprias emoções onde se alegra. Então, isso é só perguntar, isso me alegra? Isso me dá prazer? Isso me faz feliz? Então, ela se transformou em ciência porque ela foi pesquisada. Então, ela foi pesquisada e ela começou com uma tríade, né, do bem-estar, da felicidade, e ela foi chamada da ciência da felicidade.
Então, eles foram pesquisar há mais de 20 anos o que trazia felicidade para as pessoas, saúde, bem-estar. E por quê? Percebeu-se que as pessoas também vivem mais. Hoje a gente tem uma expectativa de vida muito alta. Então, por que ser doente? Então, quando a gente começa a trazer felicidade para a vida, e a alimentação também tem muito a ver com isso. Tá? E aí, quando você fala, você comeria o meu pensamento, você comeria o seu próprio pensamento, isso é uma frase que eu ouvi pela primeira vez hoje, de você. E é uma frase que eu vou levar sempre para mim. Cada vez que Legal. eu pensar mal, eu falo assim, nossa, eu não comeria esse pensamento. Esse pensamento, ele é tóxico, ele não vai me fazer bem, É. sabe? E quantas relações, né, a gente tem que são tóxicas Nossa, e que nós não fazemos nada, né, para mudar essa situação. e a psicologia positiva, ela tem 5 pilares, né? Que são as relações positivas, o engajamento, que aí as empresas, elas podem se apropriar disso, as relações, o propósito de vida, né? E as próprias realizações das pessoas, tá? E onde eu vejo que a gente pode ajudar muito as pessoas são as suas próprias emoções, né? As emoções positivas que a gente traz como uma atitude intencional, tá? A partir de uma atitude sua, deliberada, que só você pode fazer, buscar essa atitude. Então, por exemplo, em 2016, eu comecei a ter muitos momentos tristes, né? Eu comecei esses episódios de tristeza e eu sabia que eu tinha que buscar emoções positivas e eu já estava, eu comecei em 2016, de outubro, a fazer a psicologia positiva. E no final de 2016. Então, em 2017, eu, pela primeira vez, tinha um cachorro. No caso, uma cadela. E aí, ter um cachorro, para mim, era inconcebível. Inconcebível ter um cachorro na vida. Aí, olha só, eu vou fazer só um paralelo. Para quem tem cachorro, você exercita várias coisas, mas você exercita o amor. Quando você está com o cachorro, você está amando. Amando. Não tem como. Você não quer nada demais daquele cachorro. Você ama o cachorro. Então, quando você está amando, tá? Você está exercitando, amando mesmo, no presente contínuo, você está liberando substâncias de alta qualidade na sua corrente sanguínea, então, quer dizer, no seu cérebro. Então, isso libera e diminui cortisol. Então, com 6 meses em estado de amor, você está excelente. Por isso que ter um cachorro faz muito bem para a pessoa. Não quer dizer que é isso só que vai ser a cura, mas é uma soma de emoções positivas, certo? Serenidade. Serenidade é uma emoção positiva também, que praticar a serenidade. Então, várias coisas com serenidade, buscando momentos em que você consegue ficar sereno. Em que momentos você fica sereno? Então, você identificando, eu fico sereno quando eu medito, por exemplo. Então, é um momento de serenidade em que você também manda comandos que faz você ficar sereno. Gratidão. Gratidão já é mais do que comprovado que abaixa os níveis de cortisol. Que, né, depois de É o 6 sentimento mais meses, nobre. né, e 3 gratidões dia. Por exemplo, meditação. Não adianta, já tem estudos que comprovam que se você meditar de vez em quando, não vai fazer diferença na tua vida. Tem que ser uma meditação constante. Já colocaram pessoas iniciantes na meditação e pessoas que meditam sempre, há uma diferença, assim, gritante. Então, tem que ser hábito. Porque o hábito, você constrói um hábito e depois ele te constrói. Né? Esperança, sabe? É você acreditar que vai dar certo. É você, por exemplo, não, isso vai passar, sabe? Isso vai acabar, isso não vai ser para sempre. Você tem fé, você fazer alguma coisa para que aquilo aconteça. É poder se divertir, se dar o tempo, então, eu vou me levantar, eu vou me divertir. Interesse pelas coisas. Então, tem muitas... algumas atividades que você mesmo pode fazer para que você tenha
felicidade. Então, ter orgulho, sabe, daquilo que você realizou, sabe? Então, várias coisas que você faz por você mesmo. Olha, você falou de cachorro, eu só tenho três aqui Olha em aí, que casa, bom. ó. Então, assim, tem muitas coisas que as pessoas fazem, por exemplo, que tem pessoas que gostam, por exemplo, entrar em flow, né? Que é estado de fluxo. Então, é encontrar aquilo que você gosta de fazer, sabe? E colocar isso na sua agenda. Ah, eu gosto de cozinhar, eu gosto de plantar. Colocar na sua agenda coisas que você gosta de fazer para você esquecer do tempo. Porque aqui, olha aí o cachorro, que lindo. A minha tá presa ali, senão ela não vai deixar eu fazer essa Aqui em live. casa são seis. São Tem 6, olha aí. Então, amor, três cachorros e três gatos. Então tem loves muito in the amor air. aqui. Né, Puff? Muito bom. Então, eu estou E o vendo que aqui os mais? comentários da Anne, da Simone. É isso. É a gente poder ser feliz com tudo que a gente tem, sabe? E entender o que que. Estão falando aí que o seu cachorro é muito fofo. É o Puff. Olha, Ele Puff, é o nome um dele. deus na Terra. Ele é a pessoa mais calma. Pessoa, para mim, é uma pessoa mais calma que eu já vi na vida, né? Quando você Aham. fala desse estado de consciência, né? Que a gente está falando de estados de consciência. Quando eu tenho todos esses sentimentos nobres dentro de mim, que no Wilber ele traz, né? A gente tem linhas e tem estágios de consciência. É que eu já estou num estágio de consciência mais elevado. Isso não significa que eu sou melhor ou pior que o outro, mas só significa que eu estou num estágio diferente, né? Então eu tenho como ter compaixão, que na minha opinião compaixão é maior do que amor, Uhum. por qualquer pessoa, principalmente por mim mesmo, né? Então quando você me pergunta sobre espiritualidade, para mim espiritualidade é isso. É a gente mergulhar cada vez mais profundamente no autoconhecimento, porque desta forma, eu tendo essa compreensão, essa visão do todo, essa profundidade, eu consigo olhar para fora, né? Uhum. Eu consigo olhar para fora com empatia. Ó, tenho cachorro, tá avisado que eu tenho cachorro. Tem três cachorros aqui em casa. Então, quando eu consigo ter o autoconhecimento e sei, né? Tem uma passagem do Osho que ele fala que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: ninguém está interessado em colocar o dedo na minha ferida, porque eu tenho a minha própria ferida para cuidar. Acho que a sua internet você andou. Não, eu fui colocar ele aqui no suporte, o telefone, e ele saiu de linha. Então, assim, o Osho, ele diz muito bem isso, sabe? Eu não vou colocar o meu dedo na sua ferida. Eu tenho a minha própria para cuidar. Como que eu vou ficar olhando para você? Então, muitos, nós mesmos, né, falam, olha, a gente se coloca naquele papel de vítima, né? Tem aquela tríade, a vítima, o algoz e o defensor, né? Quando a gente fala de autoestima, e a gente fala de Will Schultz, em Profunda Simplicidade, por exemplo, ele traz isso, olha, nenhum desses três é bom, porque eu só vou ter um salvador quando eu tenho a vítima. E eu só vou ter a vítima quando eu tenho o salvador e quando eu tenho o algoz, né? Então, como que a gente precisa fazer para se conscientizar de que ninguém é vítima, ninguém precisa de proteção e ninguém é algoz? É ficar com a luz acesa. Então, por exemplo, tem uma teoria que se chama teoria das partes. Nós temos diferentes partes dentro de nós, né? Então, vamos supor, tem aquela pessoa, aquele tiozinho bonzinho, aquele velhinho fofo, maravilhoso. Ele entra no carro, ele sai no trânsito, ele faz aqueles sinais obscenos para as pessoas, xinga, põe a boca para fora, né? Aí você falou, nossa, quem é essa pessoa? É aquele senhorzinho super fofo e amável que estava lá na casa dele, pegou esse carro e se transformou. Na verdade, ele tem uma parte dentro dele que é essa pessoa agressiva, né?
Então, por exemplo, se eu tenho consciência disso e eu converso com essa parte, com certeza essa parte foi criada através, trouxe essas crenças limitantes lá no passado. Pode ser que quando criança, essa criança ela foi muito rejeitada, ela foi muito xingada, né? E quando alguém no trânsito xinga esse senhorzinho, que é um fofo, fora do carro, ele reage. Na hora que ele reage, não é ele, em sã consciência, que está reagindo, mas essa parte dentro dele, que foi agredida, né? Quantos anos tinha essa pessoa que foi agredida? Com certeza não é o senhorzinho que está dirigindo o carro. Não foi essa idade. Então, outro dia eu estava fazendo um exercício e eu tenho essa mania de ser muito perfeccionista, de fazer as coisas melhores, né? E aí eu falei assim, olha, eu não queria me cobrar tanto de fazer tudo da melhor forma, porque tem coisa que vai sobrar um pedaço e tudo bem, né? E aí eu falei assim, mas quem que é essa pessoa que cobra esse nível de exigência, né? Quem que está aqui dentro? Sou eu mesma ou é a criança? Quem é a pessoa que está te cobrando? Que parte que é essa? E aí eu pensei, eu acho que é a menina de 14 anos que começou a trabalhar. Conversa com ela. Porque a menina de 14 anos que começou a trabalhar era uma criança. Na hora que eu comecei a trabalhar, eu achava que eu podia perder o emprego por qualquer coisa. Então eu tinha que ser perfeita, né? E aí eu conversei com essa minha parte e falei assim para ela, escuta, você é uma adulta agora, você já é uma profissional, você tem várias formações. Não se preocupa em querer controlar tudo, em abraçar tudo, né? E acalma, aquieta seu coração, porque o que é seu virá. É que nem agora, né? Nós estamos loucos com tanta oferta gratuita de cursos maravilhosos que a gente quer abraçar, quer fazer tudo, né? Quem é essa parte que está conversando com você? Ah, eu não posso perder, porque se eu perder, fulano, beltrano, ciclano vão assistir, e eu fiquei para trás. Eu cheguei, eu respirei, Zudene, e falei assim, escuta aqui, que parte é essa que está falando isso para você? A menina de 14 anos que quer competir, que quer não sei o quê? Não quero. Eu conversei com ela e falei assim, olha só, final de semana é sagrado, vai descansar. É isso aí. Porque se você não descansar e ficar fazendo curso que nem louca, você não vai ter ninguém para passar esse conhecimento, porque você vai estar cansada, entendeu? Cadê seu marido? Cadê sua mãe? Cadê seus animais? Vai caminhar, vai fazer um exercício. E eu parei. Eu falei, chega. E chegou no esgotamento tão grande, né, que isso tudo traz pra gente, porque é novidade, o córtex pré-frontal, ele é uma caixinha pequena. Ele consegue lidar com até 4, 5 coisinhas pequenas, né? Ele é ótimo, ele traz razão, ele traz aprendizado. Só que o nosso subconsciente, que é uma grande esponja, né? Que ele abraça tudo e vai guardando. Por exemplo, essa conversa que a gente está tendo aqui, pode ser que eu guarde coisas que você falou para mim por longos anos, né? E depois, sem eu querer, eu estou conversando com outra pessoa e vem, não, porque a psicologia positiva, lá. Mas de onde que veio esse conhecimento? Eu não sei, porque a esponjinha do subconsciente, ele pegou para ela, né? Agora, a gente está cansado, ou podemos nos cansar, porque tanta informação que a internet está trazendo, é tanto tempo na frente de uma tela, que a gente não está acostumado. E aí, só para completar, e aí o que acontece? Para eu abrir nova conexão neural, para eu abrir novas frentes, por exemplo, a gente teve que aprender um monte de coisa de internet aqui, né? Eu, pelo menos, tive. Eu aprendi a mexer, fazer propaganda da minha consultoria, trabalhar com vários apps, trabalhar com Zoom, né? Até hoje eu estou aprendendo Zoom. Então, isso tudo demanda uma energia fora do comum. Chega no final do dia, tá cansado, é lógico. Porque sai da sua zona de conforto e vai para uma zona de expansão. E isso exige uma energia tamanha que gera cansaço físico, né? Por exemplo, agora, você olhando para o meu rostinho, eu estou com uma cara um pouquinho cansada. Se você fosse olhar para mim hoje de manhã, eu estaria aí, tudo bem, tarará. Eu continuo com essa energia porque eu sou vitaminada, mas
eu estou mais cansada agora à tarde do que de manhã, né? Então tem horas que a gente precisa se respeitar e falar, esse é o meu limite. Eu não quero ser competitiva, eu não, se ela viu mais do que eu, ótimo, depois ela me explica. Como a gente está trabalhando em rede, né? Um ajuda o outro, um constrói com o outro. E é isso que eu tenho uma grande fé que esse mundo possa chegar a partir de agora. A gente parar dessa correria desenfreada pela competitividade, mas sim trabalhar autogestão, trabalhar colaboração, estar junto, escrever textos no LinkedIn juntos, sem medo de ser feliz e sem medo que o outro publique. Tudo bem, vamos lá, somos um grupo. Vamos levar a nossa história para o mundo. Vai ajudar o planeta? Então vamos junto, né? Então, assim, quando eu falo de espiritualidade, é exatamente isso. É nós termos consciência de que nós somos um pedacinho de um quebra-cabeça, dentro de um grande, gigantesco quebra-cabeça, que se faltar a nossa pecinha, não está completo, cara. Todo mundo é importante nesse mundo. Você falou sobre o que a gente esquece, e tem um estudo já recente que fala que daqui a uma semana, o que a gente ouviu hoje, 70% a gente esquece. E eu tenho tomado cuidado, depois desse estudo, para guardar e já anotar aquilo que é relevante para mim. Então, eu já ando com uma caneta em um bloco há muito tempo, porque tudo que é muito relevante eu já anoto aqui, porque aquilo vai me fazer falta, porque aquilo eu achei muito importante. E a gente vai esquecendo, às vezes a gente esquece aquilo que é tão valioso, sabe? Que faz, que tem significado. E aproveitando que tem algumas pessoas aqui agora, assim, já tem um número legal, eu e a Cris, a gente resolveu fazer um artigo a 5 mãos, né, com 5 amigos, numa brincadeira que eu fazia muito de criança, que era, a gente falava uma palavra, o outro falava uma, o outro falava outra, o outro falava outra, e a gente resolveu somar conhecimentos. Um escrevia um pedaço de um texto, o outro continuava, e a gente foi fazendo, e saiu um artigo, assim, do qual eu tenho muito orgulho de ter escrito, né? Foi uma coautoria, e ele está no LinkedIn, no nosso LinkedIn, né? De 5 pessoas que escreveram sobre liderança. Então, se vocês puderem ir no nosso LinkedIn, eu acho que vocês vão curtir bastante, né? E agora, voltando só um pouquinho ainda para a Mas deixa eu só espiritualidade. contar uma coisa. Peraí, você não contou a história toda. Ah, conta aí. Eu sugeri assim no WhatsApp para o nosso grupo. Vamos escrever um texto juntos? Aí a Zudena falou, demorou um pouquinho, ela mandou a parte dela. Já comecei. Eu falei, uau, essa Mas é mulher é porque eu sou maker. porreta. Eu sou maker. Aí eu falei, aí eu Comigo é embarquei e assim. falei assim, então vamos lá. E eu escrevi a segunda parte, aí outra escreveu, e a gente foi escrevendo aí a 5 mãos. Foi uma coisa linda, né, Zu? E ficou lindo. Então entra lá no nosso LinkedIn, dá uma olhada no que a gente escreveu juntos, e que ficou uma obra de arte, assim. Foi só o começo, porque a gente tem um projeto que vai ficar lindo, que vai começar em agosto. A Cássia está me acompanhando hoje. Nós começamos hoje à tarde, às 3 horas, né, Cássia? Muito bom ter você aqui de volta, minha querida. Ah, mas Vamos lá, quando alguém Zu. fala van, eu já tô lá. Nem termina, eu já tô lá. Eu sou para fazer. Isso é maravilhoso. É muito bom. E então, voltando um pouco da questão da espiritualidade, eu acho que a questão da compaixão, ela faz mais bem para nós do que para o outro, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, poxa, o que significa para você compaixão e como é que isso é tratado na tua vida? O Dalai Lama, há muito tempo, eu tenho uma história que eu fui para a Índia, né? Eu resolvi, essa minha busca já está há bastante tempo. Em 2014 eu falei, eu vou para a Índia. Catei um mochilão, partiu Índia. E eu fui, né? E eu tive uma sorte danada, porque eu fui para um ashram lá em Rishikesh. E eu cheguei lá nesse ashram e falei assim, bom, eu acho que não é nada disso que eu pensei, planejei, porque quando eu vi as pessoas engatilhadas, indo agachadas, né, fazendo reverência, e beijou o pé da pessoa que estava lá, um iluminado, que eles chamam de iluminado, eu falei, bom, eu não acredito nisso, né? Porque
começou a mente, cabeção, né? Falar assim, mas se o cara é iluminado, para que ele precisa de pessoas indo lá beijar o pé dele, né? Eu pensei, comecei a fazer uma crítica. Eu comecei a pensar nisso, né? Ah, não, eu vou lá para Dharamsala, que é onde o Dalai Lama mora. Vou pegar um trem e vou para lá. Pegar um trem na Índia, imagina. E eu andei de trem durante um tempo, a madrugada toda, né? E nesse trem, eu encontrei um rapaz que ele era um xamã. E ele estava no mesmo ashram que eu. E eu comentei com ele, eu falei assim, escuta, eu sabe por que eu estou indo para Dharamsala? Porque eu me decepcionei quando eu fui para lá, estava no ashram, e beijaram o pé do guru, né? Eu achei aquilo tão estranho, eu falei para ele. Ele falou, mas o guru não precisa que você beije o pé dele. Você é que precisa ter uma lição de humildade quando beija o pé de alguém. Eu falei, pá, né? Eu falei, uau, que maravilhoso, gratidão, né? A lição é para mim, não é para o iluminado. O quanto que eu sou e que eu tenho de beleza interior, capaz de me transformar e me prostrar e beijar o pé de outra pessoa. É para mim, não é para o iluminado. E aí, eu chego no templo do Dalai Lama. Eu tive que, na hora que eu desci em Dharamsala, na estação, lá é tudo muito rústico, né? Pelo menos era em 2014. Entrei numa van com a mochila e cheguei de madrugada e para achar um lugar para dormir, né? E eu fui e achei como que chama? Nossa, fugiu. Não é Airbnb, é outra coisa. Como que chamava Hostel? naquela época? Um hostel. Achei um hostel e entrei lá nesse hostel, né? Eu fiquei assim espantada que não tinha nem papel higiênico no lugar, porque na Índia não tem, pelo menos não tinha papel higiênico, Que legal, né? hein? E eu fui para lá Você com já duas saía peças beijando o de pé de qualquer roupa. pessoa por um papel higiênico. E tá tudo certo. E para mim beijar pé virou uma coisa normal, viu? Eu Eu já beijo o beijei. seu se você quiser. E tá tudo bem. Depois que eu ouvi isso, eu falei, gente, um Alguém beijinho tem um no pé papel não faz mal higiênico? para ninguém. E você sabe, quando eu fui para lá, eu levei duas peças de roupa e um Crocs. Eu tô usando ele, inclusive, ó. Eu levei, e tá sujo, ó. Aí você botou só com uma, né? Que você foi começar a cortar, né? Eu só fui de Crocs e com duas peças de roupa porque pesa na mochila. Eu queria me provar, eu queria ir no meu interior, né? Então, eu vou falar sobre compaixão. Por que eu comecei a falar sobre a Índia, né? Porque quando eu estava andando pelas ruas em Dharamsala Alta, porque é onde os tibetanos ficam, né? A Índia deu um pedaço, ou a cidade de Dharamsala, para o Dalai Lama morar. E com ele vieram 21 mil tibetanos. Na parte de cima dessa cidade, porque ela fica no alto das montanhas, e é onde tem o templo onde o Dalai Lama mora, tem muitos indianos misturados com tibetanos. E eu vi algumas crianças com dedo cortado, pedaços de braço cortado. E eu fiquei muito comovida com aquela situação, eu fiquei muito assustada. E eu falei para um indiano, meu Deus, o que é isso? Eu queria dar toda a minha roupa, né? As duas peças de roupa que eu tinha levado e todo o dinheiro que eu tinha, eu queria dar para aquelas crianças, né? E eu falei para o indiano, meu Deus, o que é isso? Ele falou, os próprios pais cortam os filhos Ai, para terem esmolas mais ai. maiores, né? Ou uma criança abandonada, tem aqueles caras que pegam e fazem isso para ter dinheiro. E aí ele falou assim para mim, outra lição que eu tive na Índia. Mas ele tem que passar por isso. Ele combinou de vir para cá para passar por isso. Não estou dizendo para você que você deva se fechar e ser uma pessoa fria, mas olhe com compaixão. Nossa. É muito Isso forte, para né? mim foi um aprendizado para mim
que assim, nenhum livro tem. Isso é só vivendo, Uhum. sabe? É só vivendo. Agora, nessa história toda, tem uma história engraçada. Posso contar? Sim, Eu estava andando pela Índia, o Dalai Lama ia falar para 21 mil tibetanos, eu tinha só uma bateria na minha máquina. Eu falei, gente, eu preciso comprar outra bateria. E aí eu achei um cara, um tibetano, que estava vendendo, né? Era uma loja, tudo certinho. E na hora que eu fui comprar, eu vi que estava aberto. Eu falei, mas está aberto. Ele falou, não, é assim mesmo, né? Eu falei, mas como é assim mesmo? Ele falou, não, você não está atrasada? Vai lá que você vai perder a fala do Dalai Lama. Tá bom, fui para lá, tô gravando o Dalai Lama falando para os 21 mil tibetanos, né? Acaba a minha bateria, fui pegar a bateria sobressalente. Cadê a bateria sobressalente? Ela não funcionava, não tinha bateria, ela claro, é. estava, né? Depois que eu assisti o Dalai Lama, eu voltei para lá. Meu inglês não é lá aquelas coisas, né? Aí eu comecei a falar, olha, você acabou de me vender essa bateria, eu quero que você me devolva o dinheiro, ou então me dê outra bateria. Aqui a gente não troca. Eu falei, como assim, não troca, né? Você tem que trocar. E eu comecei numa conversa lá com ele, e chegou um americano, todo de Rastafari, e falou, quer ajuda? Eu falei, claro que eu quero, seu inglês é muito melhor que o meu, você é nativo, vai lá e me ajuda, né? E ele tentou de tudo, e não tinha jeito, né? Aí eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer esse cara, né? Porque não era barato, eu tava precisando de dinheiro, eu fui, fiquei em hostel, né? Fui de mochilão, fui, né? Fui na fé. Aí o americano falou, desculpa, eu tentei ajudar. Ele saiu, eu pensei comigo, eu pensei, eu falei assim, olha, você pode ficar com o meu dinheiro, você pode ficar com a bateria, mas eu não queria adquirir o karma que você acabou de adquirir, né? Ele olhou assim para mim, eu falei, você mora na cidade do Dalai Lama, que Deus te ilumine. Apesar de você não acreditar em Deus e você ser um budista, eu espero que você não adquira esse karma horrível que é enganar as pessoas. Ele tirou na hora o dinheiro e me deu. Eu fiz namastê. Isso aí. Quantos aprendizados a gente tem nas nossas vidas, né? Qual é a crença dele? O que ele tinha ali para me ensinar? Uma, eu tinha que argumentar com ele, eu precisava do dinheiro, porque estava difícil. E ele aprendeu comigo, porque ele estava indo contra o valor dele, contra a fé dele, do jeito que ele agiu comigo. uhum. Então, essas memórias, elas ficam guardadas no meu Winchester, né? E a gente traz numa live como hoje. Então, eu não É. sei se eu te expliquei o que é compaixão para mim. Isso para mim é Uhum. compaixão. Ela é mais alta do que o amor, porque, por exemplo, eu posso não amar aquele senhor que me vendeu a bateria, mas eu tenho compaixão por ele, porque ele com certeza estava olhando na questão da sobrevivência, né? Ele não estava olhando a nuvem de valores que ele é. Ele não estava vivenciando os valores. Ele pode falar que ele tem uma religião. Ele pode expressar que ele honra Dalai Lama. Mas na prática, ele não estava entregando os valores que ele diz que tem. Naquele momento, ele caiu em si. Falou, opa, Uhum. eu falo o que eu faço e não faço. Uhum. Só o dinheiro. Me É. desculpa. Né? Quanto de nós está no nosso dia a dia que a gente não observa essas questões, não presta atenção, e quando a gente fala de Uhum. espiritualidade, é disso que eu estou me referindo. É. É o quanto que eu sou coerente com aquilo que eu prego. Uhum. Eu faço realmente o que eu prego. Ah, eu pratico de um culto religioso. Lá eu sou assim. É que nem outro dia eu estava conversando com meu marido, né? Não é uma crítica, por favor. Não entendam como uma crítica. O meu marido, quando ele vai para a religião dele naquele dia, ele não come carne, ele não bebe, não transa, né? E aí eu falo assim, por que só nesse dia? Por que só nesse dia? Né? Porque assim, na minha cabeça não bate. Eu falei, eu tenho que viver. Lógico que transar é muito bom, eu não vou deixar isso
eu acho que eu não estou tão evoluída assim, sabe, Zudene? Uhum. Mas, por exemplo, se eu não como carne, não bebo naquele dia em especial, porque eu vou me entregar à caridade para as pessoas, por que que eu não vivencio isso na minha vida como tal, né? É. E eu disse para ele, eu tento viver a minha espiritualidade, eu não tenho religião nenhuma. Não que eu seja contra as religiões, eu sou a favor de, e eu dou super apoio para ele, eu acompanho ele, sábado eu vou junto com ele, eu acho muito legal, eu estou aberta para tudo que for positivo e bom, sabe? E generoso. Eu estou super aberta a isso. Uhum. Agora eu tenho que ser coerente, né? Não só naquele dia, mas na vida. Então, por exemplo, outro dia ele estava aqui assistindo um filme de violência, tal, né? E eu passei pela sala e voltei e fui lá pro quarto. Aí eu sou chata, né? Vocês vão me chamar de chata, mas eu tenho esse costume, não tem jeito. Para mim isso é espiritualidade, né? Eu peguei um livro e fui lá pro quarto. Aí ele foi atrás, você não vai ficar lá assistindo filme comigo? Eu falei assim, aí eu vi uma pessoa, uma amiga, dando uma facada na barriga de outra amiga num filme, mesmo que seja um filme, para mim é muito violento. Eu não consigo. Eu trago isso para dentro da minha casa, eu não consigo vivenciar isso, eu falei para ele. Me desculpa, fica à vontade, se você quer assistir o filme, assista, eu vou ficar aqui lendo meu livro. Não, assim eu não quero. Eu quero que você fique comigo. Eu falei, então, mas esse filme eu não dá, não consigo. E agora ele entendeu. Então, assim, eu respeito, eu acho que cada um tem o seu caminho. Ele optou em comer carne, sabe, assiste esses filmes e para ele dá prazer. E tudo bem. É como eu disse, compaixão é isso, né? Cada um tem o seu caminho. E eu não sou arrogante de virar e falar assim, olha, o meu caminho é melhor que o seu, então fica do meu lado, viu? Né? Eu acho que cada um tem o seu caminho, eu tenho que aceitar, respeitar e amar. E eu amo profundamente. Ah, esse exemplo que você trouxe foi muito pertinente. Eu acho que quando a gente vai na raiz, né? Eu acho que é por isso que a árvore, ela é símbolo, né, de princípio, de ética, porque o que está na árvore não é a copa, não é o fruto, não são as folhas, tá? É o que está embaixo, é o que vai por baixo, que é o que sustenta ela por toda a sua vida. E quando é aquilo Exato. que não se vê, sabe? Aquilo que está dentro da pessoa, porque às vezes a própria árvore ela pode até se esquecer que ela tá ela tem alguma coisa lá dentro, e muito funda. Mas quando alguém toca ali, parece que entra e ela fala, puxa, ela me lembrou de algo tão profundo que só eu consigo sentir, só eu consigo ver que eu tenho aquilo. Sabe? Então, esse foi um exercício de tocar no outro, né? Porque quantas pessoas são enganadas no Vaticano, em qualquer lugar religioso, mas que você não, que ela já está ali né? Já está ali na profissão de enganar. Mas você chamou ele e ele respondeu, né? Então, foi não, nem todos respondem, né? Mas foi um papel importante. Então, eu acho que valeu, né? Naquele dia, salvou alguém, né? Muito bom. Ah, Exu, eu nem vejo desta forma, porque assim, eu seria muito arrogante se eu falasse que eu salvei alguém, né? Não, Porque acho que assim, quem sim. sou eu? Não, mas a Quem gente. sou eu? Eu talvez seja um pouco arrogante, porque de vez em quando a gente se sente instrumento, né? Porque a gente não é porque a gente está servindo, mas a gente é filho, né? Não é porque eu não consigo servir, sou uma servidora. Não, mas a gente é filho e a gente às vezes tem algumas prerrogativas, né? A gente sabe que em algum momento ele precisa de nós e a gente precisa dele o tempo todo, né? Isso O tempo seja, inteiro. né, na nossa trajetória. Eu queria muito agradecer às pessoas que estiveram aqui com a gente. A Anne Jaqueline é uma querida que acompanhou aí toda, a Simone, Sandra entrou, pessoas que curtiram o que a gente fala, né, o que a gente falou, que não tem a ver com venda, não tem a ver com o nosso, né, o que a gente quer trazer, mas talvez dividir um Propósito. pouco.
É propósito. É dividir um pouco do que a gente sente, do que nos faz bem, e que me fez muito bem essa troca com você. E seguir também lá a Cris, porque eu acho que vai trazer grandes frutos aí também, essa parceria, tá bom? E a Anne também já compartilhou para a Rosana, que pediu o link do nosso artigo, tá bom? Obrigada, Anne. Beijo para todo mundo. Tá acabando, tá bom? Agradeço demais, Cris. Grava pra gente esse, Eu não esse sei não como vídeo é que faz aí. aqui a gravação. Você vai encerrar, ele vai aparecer lá algumas possibilidades. Você põe gravar no IGTV. Ah, tá E bom. aí vai direto para o seu IGTV. Aí depois eu posso entrar lá e baixar o link e trazer para Tá. o meu canal do YouTube. No canal do YouTube, Uhum, Cristiane Maziero. Instagram, Coach Cristiane Maziero. uhum. E tem um programa Quem Flutua Não Tropeça, que é de segunda a sexta, todos Ah, os é. dias, falando sobre reflexões. Gente, participe. Né? Quem flutua não tropeça, hein? Da Cris Mazieiro. Tá bom? Um beijo bem Beijo, grande. amor. Muito Muita obrigada. gratidão. Fica com Deus. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Beijão. Tchau. Tchau. Sai, fica por aí para você me ajudar, sai. Tchau. Você encerra lá. Ah, tá. Vou ver Encerra. agora. Encerrar. Entra no IGTV. Não foi. Eu passo encerrar, ele pode encerrar. Aqui. Peraí, tá? Tudo bem? Não sei. Cadê o tempo? Peraí. Agora ele não aparece mais nada aqui, não. Oi? Depois eu até edito para vocês. Tá. Eu não vou nem fechar também, mas Não. deixa eu chamar o Léo aqui. Peraí. Ele vai fechar sozinho. Daqui Peraí. 3 minutos ele fecha. Salva no IGTV. Não, falta 2 minutos. Caraca, perdeu o vídeo, Léo. Como é que faz, Cris, agora que ele sumiu? Então, você vai Ah, apertar para ele salvar no IGTV. encerrar. Ele Tem vai certeza que deseja encerrar seu encerrar. vivo ao vivo?